render a minha gratidão a todas as mulheres da Jesus Reina. Que Deus abençoe poderosamente cada mulher. Abençoe a vida de vocês, mulheres guerreiras. Mãe solo, mãe que cria seus filhos sozinha, na garra, mas nunca deixou faltar nada, sempre ali, correndo atrás para dar o melhor a cada um dos seus filhos. E mãe é isso. Mãe é isso. Mãe deixa de comer para dar seu filho. Mãe deixa de dormir para ver seu filho dormir. Mãe é leoa. Como Varela sempre dizia, que nós podemos comparar, com todo respeito, viu, mães, a mãe como a galinha que protege os seus pintos. Quem quiser que vai mexer na galinha que tem seus filhinhos lá, seus pintinhos. Assim é a nossa mãe. E cada um que tem sua mãe, cuide. Não espere para dizer, mãe, eu te amo, quando ela estiver esticada no caixão. Quando você tiver seu privilégio, diga a ela, mãe, eu te amo. Porque hoje, eu não tenho mais minha mãe. Tem 7 anos que Deus levou a minha mãe. E quando os irmãos estavam cantando aqui, eu não cantei porque eu não sabia. Eu não cantei porque eu não consegui cantar. Porque a gente vai cantando, falando de mãe, e só vem a lembrança de nossa mãe. O que ela fazia por cada um de nós. E hoje é um dia onde as pessoas colocaram para ser o Dia das Mães. Mas o Dia das Mães são todos os dias. Hoje, os filhos falam, ela é minha mãe, eu amo ela mais do que você. E quando ela estiver idosa, qual o filho que vai dizer assim, ela é minha mãe, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou cuidar dela até no último dia que Deus levar, porque hoje é assim, pega a sua mãe, ninguém quer cuidar, nenhum filho, eu era o filho preferido, né, diziam assim, minha mãe gostava mais de mim, me amava, mas agora que a sua mãe precisa de você, aí nós pegamos nossa mãe e eu estendo agora também para o pai e colocamos lá no asilo, deixei ele lá. Está precisando de quê? Dinheiro, tome. Mas o principal que a mãe precisa e o pai não está tendo, que é o amor, é o carinho. É eu e você estar devolvendo para eles o que eles tanto fez por nós. Então deixo esta palavra para cada mãe, até mesmo a mãe que não tem seu filho gerado no seu ventre, mas com todo o seu carinho, todo o seu amor, se preocupou em cuidar como se fosse o seu próprio filho, né? Então que Deus abençoe cada mãe neste dia. E nesta noite nós vamos falar de uma mãe aqui na Bíblia. Abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 21, o seu versículo 8 em diante. Gênesis, capítulo 21, o seu versículo 8 em diante. Vou ler para ganharmos tempo. Gênesis capítulo 21, seu versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo do seu filho, Isaque. E pediu a Abraão, expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro como meu filho Isaque. Essa palavra acerca do seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou, não te limites por causa da criança e da tua serva.
tudo o que Sara te pedir, conceda, porquanto por Isaque, e que a tua descendência será considerada grande. Mas dos filhos da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca, e o entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. E ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água e o odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi assentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco de flecha, consigo mesma, não suportando ver seu filho morrer, o menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar mais ainda. Versículo 17. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus clamou a Agar. E encorajou: Agar, por que te aflige? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segue pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, e ele cresceu, habitou no deserto, tornou-se um flecheiro, e ele viveu no deserto de Parã, e a sua mãe conseguiu uma esposa da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Irmão, se a gente parar para observar na Bíblia, tem várias mães, ao qual cada uma de vocês, mães, que estão aqui, vocês podem se identificar com cada mãe. Teve Maria, a mãe de Jesus, teve Isabel, a mãe de João Batista, teve Ana, teve várias mulheres, ao qual cada um aqui vai se identificar. Mas eu estava estudando, para estar se pregando nesta noite, no culto da família, que é uma homenagem ao Dia das Mães, sobre duas mães. E o nosso diácono Julival já tinha falado aqui na frente, que Sara riu, quando o anjo do Senhor falou para ela, que ela daria um filho. Ela assim, avançada de idade, sem condições nenhuma de dar um filho, mas o Deus ao qual nós servimos, tinha prometido a Abraão. Se você ler no capítulo 11 de Gênesis, Deus diz para Abraão: Abraão, saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E dirá: falei de ti uma grande nação. Deus ali lança uma promessa na vida daquele homem. Aquele homem agora sai do lugar onde ele está com a sua família e vai em direção onde Deus queria que ele fosse, porque lá Deus ia cumprir a promessa sobre a vida dele. E eles vão em direção, a direção que Deus quer que eles vão. E se você observar no capítulo 16, Sara chega para Abraão e diz: Abraão, eu já sou avançada de idade, certamente eu não darei um filho para você. E a palavra do Senhor vem dizer que essa mulher egípcia Agar é tomada como escrava, é tomada como serva para servir Sara. E ela tão angustiada porque as promessas do Senhor ainda não tinham se cumprido na vida de Abraão. Ela pede para que seu esposo se deitasse com a sua escrava, para que esta promessa de Deus viesse se cumprir. Mas ela esqueceu que foi o Deus Todo-Poderoso que prometeu.
ela esqueceu que não foi o homem que falou para ela. Quem falou para ela foi Deus. E quando Deus fala, Ele garante. Independente do tempo que vai estar, mas no tempo do Senhor, esse momento vai chegar. E ali ela diz para Abraão: Abraão, se deita com a tua serva. E assim vai se cumprir aquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que Abraão vai, e ali ele concede um filho. Essa mulher agora, a serva do Senhor, está grávida. Esta mulher agora está dentro da casa da sua serva, mas por ela ter algum caso com Abraão, ela se torna também dona daquele lugar. E ali começa a fazer coisas que desagradavam ao coração de Sara. E Sara pega aquela mulher e pede para sair do meio do arraial. E ela sai em direção ao deserto. E quando ela chega no deserto, Deus envia o anjo para falar com ela, pedindo: minha serva, volta para o lugar onde você saiu, porque eu tenho que cumprir as minhas promessas naquele lugar. Agora sim, quando você chegar lá, obedeça a voz da sua senhora, que é Sara. E ela estava perto, no lugar, no deserto, e o anjo do Senhor desce para ela. A primeira vez que o anjo, no Velho Testamento, desce para uma pessoa, foi com a serva Agar. E ali ele começa a orientar sobre ela o que ela deveria fazer, de voltar para o lugar onde ela estava. E ali ela volta, obedecendo a voz do Senhor. E por Sara ela ter desobedecido a voz de Deus, por Sara ter desobedecido o mandamento, a promessa que Deus tinha falado para Abraão, consequências vieram sobre o lado daquela mulher. Consequências vieram. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite. Quando Deus prometer algo na sua vida, não espere no tempo do homem, não espere no seu tempo, espere no tempo de Deus. Quando Deus prometer algo para a sua vida, não tente tomar das mãos de Deus, porque as consequências vão vir sobre a tua vida. E as consequências veio sobre a vida daquela mulher. Agora observe ela vivendo em uma casa com uma mulher que se achava também dona, porque agora, queira ou não queira, ela vai ter um filho com Abraão, o esposo de Sara. Queira ou não queira, agora ele vai ter um filho que para Sara será o filho da promessa. Mas Deus já tinha prometido que o filho da promessa não seria ele. Deus disse que o filho da promessa seria Isaac e não Ismael. O anjo do Senhor que diz: quando a criança nascer, você vai dar o nome de Ismael. Mas observe e obedeça a voz da sua senhora. E assim ela volta para o arraial. Assim ela continua fazendo as coisas, obedecendo a sua senhora. Mas o menino estava crescendo. O menino estava fazendo coisas que desagradavam a Abraão. Coisas que desagradavam os pessoal que estava ali no arraial. E aquelas coisas estavam desagradando o coração de Sara. Ao chegar no ponto de ela pedir para que Abraão tirasse Sara e seu filho daquele lugar. Porém, Isaac ainda não tinha nascido. E a palavra do Senhor vem nos dizer que o anjo do Senhor se revela mais uma vez para Abraão e Sara. Quando Isaac nasce, Abraão tem 86 anos. Já estava avançado de idade. Quando o menino completa 14 anos, Isaac nasce. E agora, Abraão tem 100 anos de idade. Já está avançado de idade. E ali Deus fala para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. E seu filho iria nascer. E quando o anjo fala para Sara, Sara dá risada do que Deus estava falando com ele. E quando o anjo do Senhor interroga ela, perguntando por quê, ela está dando risada daquilo que Deus está falando com ela, ela mente. Ela diz que não tinha dado risada. Mas ninguém pode esconder nada de Deus. Ninguém pode esconder com a sua mentirinha, com os seus erros, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não vai falar. E Deus tinha ali falado com ela.
Mas só que o menino nasce. E quando ele nasce, Sara chega para Abraão, aonde o menino estava sendo desmamado. Não ia mais mamar, já estava pronto. E aí Sara viu Ismael dando risada de Isaac. Observe que eu falei no início que a mãe, ela é uma leoa. Nenhuma mãe quer ver ninguém desfazendo do seu filho. Pode ser o tamanho que for. Se desfez do seu filho, ela se torna uma leoa, ela vai e protege a sua criança. E ali quando ela viu aquele menino zombando da sua criança, aquele menino zombando, ela disse: Abraão, pega Agar e Ismael e expulsa eles daqui. Só que Abraão era pai. Tanto era pai de Ismael como era pai de Isaac. Ele tinha um amor pelo seu filho. Ainda que fosse filho de uma escrava, filho de uma serva, mas era filho dele. E todo pai que ama, independente se seja casado ou não, se ele ama seu filho, ele vai proteger também. E ele não queria tirar o seu filho daquele lugar, porque ele queria ver também crescer junto com ele. Mas mais uma vez Deus fala para Abraão: não temas, Abraão, obedece o que Sara está falando, porque de Ismael também fará ele de uma grande nação. Tira ele do meio do arraial. Em outras palavras, Deus estava dizendo: tira ele, porque vai criar problema. Tira ele, expulsa ele do arraial. Então Abraão vai conforme Deus estava falando. Pega o pão, pega a água, dá para seu filho, para sua escrava, e pede para que eles venham se retirar do meio do arraial. E aqueles dois agora saem em direção ao deserto, em direção ao lugar aonde eles iriam ser desprezados. Não tinha alimento, não tinha água, não tinha ninguém para eles conversarem, não tinha ninguém para ela desabafar o que estava passando, o que estava acontecendo com eles. E muitas das vezes é assim na vida de cada um de nós. Se encontramos em situações que não tem ninguém do nosso lado, se encontramos em situações que é só Deus, mas Deus viu o desprezo que fizeram com aquela mulher, e aquela mulher agora sai, e a palavra do Senhor vem dizer, quando ela encontra um zibro, uma árvore, ela pega o seu filho, que já tinha acabado a água, já tinha acabado o pão, já tinha acabado o recurso humano, ela não poderia fazer mais nada. Mas qual é a mãe que quer ver seu filho morrer na sua frente? Qual é a mãe que quer ver seu filho desfalecer diante da sua face? Ela pega a criança, coloca debaixo do carvalho, e a Bíblia diz que ela se afasta a distância de um arco de flecha. A Bíblia não fala a distância, se foi 1 quilômetro, se não, fala que foi de um arco de flecha. E quando ela deixa aquela criança ali, ela se afasta. Talvez dizendo, minhas palavras: Senhor, o que é que eu faço agora? Nas minhas palavras: Senhor, meu filho vai morrer, eu não tenho recurso, eu não posso fazer mais nada, o que eu poderia fazer eu já fiz. Com as minhas palavras, Deus dizia a ela: acabou o seu recurso, agora eu entro com o meu. Quando acabar o seu recurso, Deus entra com o dele. Quando Deus vê que você não tem mais situações, não tem mais nada para fazer, quando Deus perceber que o seu recurso aqui na terra não tem mais nada para oferecer, Deus entra com o recurso do céu. Deus entra com as suas mãos fortes e poderosas, e entra com a sua providência. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ela deixa o menino e se afasta. Na cabeça dela
meu filho vai morrer. Eu só vou lá depois para ver, mas ele vai estar morto. Mas enquanto ela estava lá, o filho estava aqui chorando. Enquanto ela estava no desespero, o menino estava chorando. E a palavra do Senhor diz que o choro do menino subia aos altos céus. E Deus ouviu o clamor da criança, o choro. E aí enviou o anjo, mais uma vez, para falar com aquela serva. E o anjo do Senhor diz: não temas, o Senhor é contigo. O Senhor ouviu o clamor do seu filho. O seu filho que está chorando lá. E a palavra do Senhor diz que quando ela abriu os olhos, ela vê uma fonte de água. Olha Deus entrando com providência no meio do deserto. Olha Deus entrando com providência no meio da escassez. Olha Deus entrando com providência no lugar onde ninguém poderia ajudar. Só era ela e o menino. Olha Deus entrando com providência na sua vida nesta noite. Qual é a escassez que você está passando? Qual é a situação que você acha que não tem mais jeito? Qual é o menino, e agora não estou falando menino gerado, mas esse menino que você entregou nas mãos de Deus, que você acha que não tem mais jeito? Deus está entrando com providência nesta noite. Deus está entrando com as suas mãos fortes e dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que entro com as minhas mãos fortes. O que nós precisamos é acreditar que nós servimos um Deus poderoso. E a palavra do Senhor diz que quando ela abre os olhos, ela vê uma fonte de águas. Ela vê ali o recurso dela aparecendo. Eu posso imaginar ela dizendo: meu filho já estava quase morto. E ela vai, enche o odre de água e dá a seu filho Ismael. O filho que não era da promessa, mas foi um filho ao qual, por causa da desobediência, ou podemos dizer, da agonia de Sara, porque querer logo ver as promessas do Senhor se cumprir na vida dela e do seu esposo, teve que acontecer isso. Então nunca se adiante naquilo que Deus prometeu na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou na sua vida, Ele vai cumprir. Se Ele falou que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele falou que vai entrar com providência, vai entrar com providência. Agora nós, seres humanos, nós somos avexados. Queremos as coisas no nosso tempo. Queremos que aconteça logo. Deus falou, ainda não aconteceu. Deus falou que vai dar crescimento, ainda não cresceu. Deus falou que vai tirar do mundo da droga, ainda não saiu. Deus disse que vai tirar da prostituição e ainda não saiu. Deus disse que vai resgatar do lamaçal do pecado e ainda não resgatou. É no tempo dele. Porque é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. É tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de crescer, é tempo de se alegrar, é tempo de chorar, é tempo de se plantar, é tempo de colher o que se plantou. Há tudo um tempo determinado. Nada é no meu tempo, nada é no seu tempo. É tudo no tempo de Deus. Mas para isso nós temos que esperar Deus cumprir as promessas em nossas vidas. Então essa mulher chamada Agar, ela deixa uma reflexão tão importante sobre a vida de cada mãe nesta noite. No cuidado, na esperança de ver seu filho salvo, na esperança
no que aconteceu, que Deus entrou com a sua providência. Aonde ela deixou seu filho ali, saindo de perto dele, imaginando, vai morrer, não tem mais jeito. Mas Deus entrou com providência. Na hora que você achar que não tem mais jeito, entregue nas mãos de Deus. Na hora que você achar que as suas forças acabaram, entregue nas mãos de Deus. Deus só quer que você entregue nas mãos dele. Deus não quer saber o tamanho do seu problema. Deus não quer saber o tamanho da sua dificuldade. Deus não quer saber o tamanho do seu deserto, da sua aflição. Deus só quer que você entregue nas mãos dele. Entregue nas mãos do Senhor, que ele vai fazer. E quando ele fizer, cada um de nós vai cantar o hino da vitória. Assim como Ana cantou o hino da vitória, onde aquela mulher também estava desesperada, angustiada, sofrendo, sendo maltratada, mas em nenhum momento ela desistiu do seu propósito. Qual o seu propósito? Qual é o seu propósito que você entregou nas mãos de Deus? Será que você já desistiu por estar demorando? Ou será que você ainda está velando pela promessa que Deus entregou nas tuas mãos? Cada um de nós aqui tem um propósito. Por exemplo, o meu propósito, a minha vontade é que Deus salve meu pai e meu irmão, que ainda não serve a Ele. Mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E ainda quero dizer mais. Vai ter propósito na minha vida e na sua vida que eu e você não vai ver se cumprir, mas vai acontecer. Deus prometeu, Ele vai fazer, vai salvar seu filho, vai salvar tua filha, vai salvar seu marido, vai salvar sua esposa, vai salvar sua família. Então somente acredite e espere que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Deus, Ele é Deus de promessas. Deus é Deus de cumprir propósito. Deus nunca queria falar sobre a minha vida, a sua vida, e não iria se cumprir. No tempo de Deus, aquilo que Ele falou sobre a minha vida e sobre a sua vida vai se cumprir. Como a pastora falou aqui, não adianta correr, espera no tempo do Senhor. Muitos anos atrás mesmo, eu deveria ter o quê? Uns 22 anos, 23, não, mais, 27. Quando a pastora Lênis revelou para a pastora que nós seríamos pastor. E eu disse, eu não quero nada. A pastora também. Mas a promessa do Senhor se cumpriu, mesmo eu querendo ou não se cumpriu. Então se Deus prometeu algo na sua vida, vai ter que se cumprir. Se Deus prometeu algo na sua vida, vai acontecer. Muitos podem dizer assim, não vai acontecer não. Muitos podem dizer assim, esse aí não tem mais jeito, mas se Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. Se Deus falou que Ele vai lhe resgatar, Ele vai lhe resgatar. Se Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus falou que Ele vai transformar, Ele vai transformar. Mas é tudo no tempo de Deus. Não queira tomar das mãos de Deus aquilo que Ele está preparado para você. Sara tomou e as consequências veio sobre o seu lar. Onde ela vivia um lar de paz e harmonia, passou a ter um lar de destruição, de briga, de rancor, de ódio. Porque ela tomou das mãos de Deus aquilo que Deus tinha prometido.
Não importa o tempo, não importa quanto tempo você tenha, quantos anos você tenha, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não desista da tua promessa. Não desista daquilo que Deus prometeu para você. Persevere, continue velando, continue orando. Não desista. E nem tome das mãos de Deus. Então eu quero deixar esta palavra, não só para as mães, porque observe que nesta palavra falou de pai, falou de mãe, falou de filho, falou de enteado, falou de família. E hoje é culto da família. Mas claro que nós estamos aqui homenageando cada mãe.